Olá, querido aluno e querida aluna. Sou o professor Jardel e este vídeo é para solucionar a questão 17 da prova que aconteceu em 2019 para professor de matemática da banca NUCEP para a Secretaria Municipal de Educação de Teresina. Bom, a questão 17 diz o seguinte: Lucas possui um terreno no formato de um quadrante circular, ou seja, 1/4 da circunferência. Ele dividiu em três partes, do seguinte modo: A e B são respectivamente centro dos arcos OM e ON. Dado que OA tem medida de 12 metros, Lucas vai delimitar nesse terreno uma parte cercada pelos arcos ON, OM, MN, com 3 fileiras de arame. Quantos metros de arame ele usará, para fazer esse serviço? Bom, ele quer justamente o comprimento dos arcos OM, OM e a medida do arco MN. Isso tudo multiplicado por 3, porque ele diz que quer 3 fileiras de arame, que é justamente essa área que está delimitada a ele, que é o contorno desta área delimitada. Então, vamos analisar a figura. Nós temos essa figura, que é 1/4 da circunferência. Então, precisamos analisar com calma. Perceba que o raio OA é igual ao raio OB. Eles possuem a mesma medida, certo? E se eu centralizar em A e fazer o arco OM também vai ter o mesmo raio que o 1/4 da circunferência. De modo análogo, também se eu fizer OB e o arco OM também vai ter o mesmo raio. Então vamos analisar a figura e vamos construir um triângulo aqui desse seguinte modo. Perceba que o triângulo ONB ele vai ser equilátero. Por quê? Porque OB tem a mesma medida que OA, certo? Porque é 1/4 da circunferência. Então eles possuem o mesmo raio. Então a gente vai ter o seguinte, que ON vai ter a mesma medida do que OB e a mesma medida do que BN. Só basta você observar a figura e veja que o raio OB, ele vai ser a mesma medida do arco ON. Porque se você observar, raio ON, porque o raio ON ele tem a mesma medida do raio OA, porque ele está sobre o ponto N está sobre a 1/4 da circunferência. Então, percebendo essa regularidade, observe que esses 3 segmentos que eu marquei de vermelho vão ter medida 12. Se eles têm medida 12, então esse triângulo é equilátero. Portanto, os ângulos internos desse triângulo equilátero valem 60. Sabendo disso, vamos marcar de modo análogo um outro triângulo, esse que está em azul, OAM. O triângulo OAM também vai ser equilátero pelo mesmo critério que a gente viu anteriormente para o triângulo ONB. Então, o triângulo OAM, tá? Ele vai ser também equilátero. Portanto, a gente pode fazer essa marcação desses ângulos. Observe que o ângulo BOM é de 30 graus. Por quê? Como o triângulo que está em azul é equilátero, o ângulo interno dele vale 60. E nós sabemos que 1/4 de uma circunferência tem ângulo de 90 graus. Se o ângulo AOM tem 60, para 90 falta 30. Então, a gente já consegue medir o arco MOB, certo? Porque o ângulo AON também vai ser 30 pelo mesmo critério. Observe. Como aqui eu tenho no triângulo em vermelho o ângulo NOB, que é 60 graus, então para que falta para 90? Falta 30. Então, o ângulo AON também vale 30. Portanto, a gente consegue utilizar a definição de arco, no caso de ângulo, que é justamente como a gente calcula o ângulo interno de uma circunferência. Vai ser o comprimento do arco sobre o raio. Utilizando essa definição, a gente tem que o arco ON vai ser igual ao arco OM, certo? Que vai ser o ângulo
de 60 graus, que é π sobre 3 em radianos, tá? Π sobre 3 multiplicado por 12, tá? Que vai ser a medida do raio. 12 vezes π sobre 3 vai dar 4π. Então, a gente já descobriu as duas medidas que estão destacadas em lilás. Agora, falta descobrir o segmento... o arco MN. Perceba que o arco MN vai ser o arco AB menos os arcos AN e menos o arco BM, certo? Então, a gente descobre a medida de MN dessa forma. Então, utilizando a definição novamente, de definição para determinar o valor do ângulo, que está aqui em cima, a gente tem 12, que é o tamanho do raio, vezes o ângulo, que é 90 graus, para poder determinar o comprimento do arco AB, o arco todo. Então, fica 12 vezes π sobre 2, que a gente obtém 6π. De modo análogo, aplicando a mesma definição, só que para os arcos BM e AN, porque o ângulo que forma é 30 graus, que a gente viu nos itens anteriores. Então, transformando 30 em radiano, fica π sobre 6. Então, fica 12 vezes π sobre 6, que vai dar 2π. Assim, substituindo os valores de cada um desses arcos naquela equação que a gente tem para determinar MN, nós descobrimos que MN tem o comprimento de 2π. Por fim, a gente vai ter que o comprimento do terreno, no caso o contorno do terreno, né, o perímetro desse terreno, vai ser a medida do arco ON mais o arco OM mais o arco MN, que vai ser 4π mais 4π mais 2π, que vai totalizar 10π. Porém, ele disse que são 3 fileiras de arame. Então, eu tenho que multiplicar 10π vezes 3, que fica 30π, que vai ser a alternativa D. Espero que você tenha entendido. Deixe o like para me ajudar a engajar o vídeo. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.